Oi, pessoal! Vamos para mais uma contação de histórias? Peter Pan e outras histórias. J. M. Barrie. Adaptação de Segurati Valentinosi, tradução de Alberto Vigiano, e ilustrações de M. Fantoni. Gama Editorial e Gráfica Limitada. Capítulo 1. A história que vou contar é de um menino todo vestido de verde, desde o boné com uma pena, até os sapatos muito leves. O seu nome é Peter Pan, um menino muito feliz que vivia perto do parque de Kensington, onde brincava com todos os amiguinhos do bairro. Às vezes, ele voltava para casa com a roupa rasgada, e então a sua mãe costurava-a porque era a única que ele possuía. Embora fosse pobre e magrinho, estava sempre alegre. Peter Pan também estudava, para ir à escola devia andar muito porque naquela época não existia ônibus. Sempre feliz, gostava de passear, de contar coisas engraçadas aos companheiros, e de parar diante das lojas de brinquedos e das confeitarias. Para ir à escola ele devia atravessar o parque, e por isso levava sempre um pedaço de pão para dar aos passarinhos. De vez em quando, com estas paradas, chegava atrasado à escola e a professora repreendia-o severamente, e punha-o de castigo. As suas notas não eram muito boas e seus deveres também, porque vivia fazendo fantasias e sonhava de olhos abertos, até quando estava em aula. À noite, antes de deitar-se, ficava na janela olhando para a lua, e não podia compreender como além da Terra, onde vivia, existissem outros planetas e outras coisas. O seu maior sonho, porém, era o de poder voar. Experimentar algumas vezes, mas em vão. Uma noite, porém, ele conseguiu. E finalmente sentiu-se mais livre. Voou durante algum tempo sem destino, mas depois, pensou que devia escolher para onde ir. Numa cidade grande ele já morara por muito tempo, e não tinha desejo algum de conhecer outras. A sua fantasia começou a trabalhar. Na escola, gostava muito de geografia, e a lição que mais lhe havia agradado tinha sido aquela sobre as ilhas. Havia tantas. Com certeza tomando a direção do mar, ele encontraria alguma. Com efeito, voando velozmente viu à sua frente uma maravilhosa mancha verde que combinava perfeitamente com o azul do mar, e decidiu nela descer, para visitá-la. Desceu sobre uma enorme extensão de areia, uma praia como ele nunca vira. Que maravilha! Deixando a praia penetrou num bosque com árvores fabulosas em cujos pés cresciam cogumelos vermelhos e amarelos, que ele teve o cuidado de não colher, lembrando-se das recomendações de sua mãe. Ele pensava que a ilha fosse desabitada, e portanto não sentia medo algum. Já escurecia, e como estivesse muito cansado, o nosso amigo procurou um lugar para dormir, possivelmente ao ar livre, uma experiência nova que ele desejava fazer. Foi interrompido por alguns gritos, e virando-se depressa viu um acampamento de índios. Como nas revistas de quadrinhos, eles vestiam roupas de cores muito vivas, com penas na testa e tinham o rosto pintado. Peter Pan olhava-os com admiração, mas também com um pouco de medo. Havia o grande chefe. Uma menina com tranças que levava uma bilha. Um pescador que havia chegado há pouco do mar com a sua carga de peixes. Um índio com uma pena enorme, maior do que ele. Suas casas eram muito estranhas, não havia janelas nem telhado, e pareciam tão frágeis que uma ventania poderia levá-las para longe. Um tigre andava pelo acampamento, completamente livre. Ao ver o animal, o nosso amigo escondeu-se ainda mais atrás de uma moita, mas os índios ouviram um ruído estranho e correram para ver o que era. Encontraram então um menino todo vestido de verde, e carinhosamente levaram-no para o acampamento, como um velho amigo. Peter Pan já morava com a tribo há bastante tempo, e não tinha motivo algum de queixa. Todos eram muito atenciosos com ele. Estava sempre muito ocupado. Como sabia voar, tinha sido encarregado pelos índios de apanhar os ovos das aves, nos seus ninhos sempre em cima das árvores. A tribo usava os ovos para a festa da fritada, que era celebrada todos os sábados à noite diante de uma enorme fogueira, em volta da qual todos dançavam, e cantavam uma canção apropriada para espantar os seus inimigos, os temíveis piratas do Capitão Gancho.
Um dia, Peter Pan, procurando ovos escondido entre os ramos de uma árvore, viu o bando de patifes, que carregavam marrecas, salsichas, frangos e iam em direção oposta ao acampamento. Tinham um olhar de vitória, e Peter Pan compreendeu que alguma coisa importante havia acontecido. Mantendo-se sempre escondido entre os ramos da árvore, apurou o ouvido para verificar se de longe vinha algum grito. Com efeito, o grito dos índios, o seu alarme, chegava claro aos seus ouvidos. Ua! Ua! Ele não podia suportar a ideia de ver os seus amigos vítimas de um assalto, e decidiu imediatamente que os piratas pagariam muito caro por isso. Por sorte, ele havia aprendido com os macacos que viviam no bosque, a pular de um ramo para outro. Passou assim muito rapidamente para um coqueiro, pegou um coco bem pesado e puf! Lançou-o sobre a testa de um pirata com o nariz muito vermelho. Certamente havia bebido todo o vinho da tribo, que tinha justamente aquela cor. Contente com o seu feito, Peter Pan tratou de eliminar os demais. Os piratas eram 5 e ele estava sozinho, tinha portanto que agir com muita astúcia e cuidado. No dia anterior ele tinha ido apanhar lenha ali pertinho. Apanhou um grande pedaço de madeira e começou a lutar com um pirata que tinha um olho vendado, e uma espada que reluzia. Depois de algumas piruetas e cambalhotas o pirata ficou fora de combate, e Peter Pan dispunha-se a lutar com outro. Resolveu, todavia, descansar, porque não estava acostumado a fazer tanto esforço, e temia que as forças lhe faltassem repentinamente durante a luta. Sentou atrás de uma grande árvore e começou a mastigar as pétalas de uma flor que, conforme os índios diziam, dava novo vigor, e lançou-se contra outro pirata que derrotou em poucos minutos. Peter Pan já havia derrotado 3 inimigos, sobravam ainda 2. Mas para onde eles teriam fugido? Tudo ao redor estava tranquilo e ele decidiu esperar. A noite já se aproximava, e tinha que ir depressa se quisesse encontrar o caminho de volta ao acampamento. Mas, eis que os outros 2 piratas vinham ao longe, na sua direção. Peter Pan encontrou uma corda bem comprida e amarrou-a de uma árvore a outra, pouco acima do chão. O pirata tropeçou nela e caiu pesadamente ao solo, vencido. Nesse ponto, com os piratas quase vencidos, só faltava um. Precisamos saber como é que eles e os índios viviam na mesma ilha. Com efeito, quando 2 pessoas não estão de acordo, é melhor que vivam separados. Os índios já habitavam a ilha há muito tempo, porque achavam que ela era muito agradável, tinha árvores com muitas frutas, a terra era muito fértil e no mar pescavam muitos peixes. A ilha, portanto, era o lugar ideal para quem queria viver tranquilamente. Mas, um dia, chegou um grande navio, e a sua tripulação começou a molestar os índios pretendendo obrigá-los a abandonar a ilha. Aí começou a briga, e não houve mais paz na ilha. Mas a solução estava agora nas mãos de Peter Pan. Se ele vencesse, a luta estaria terminada e a paz voltaria a reinar na ilha. O último pirata já havia empunhado a sua espada para matar Peter Pan, mas este com um pulo, conseguiu derrubá-lo e imobilizou-o. O pirata prometeu deixar a ilha com os demais companheiros imediatamente, e Peter Pan resolveu então soltá-lo. O nosso vencedor voltou ao bosque e apanhou novamente a corda, e amarrou os piratas. Depois, os fez caminhar até a praia, e ordenou que saíssem rapidamente da ilha. Os piratas, todos machucados, não viram melhor solução, e a nado ou de barco, embarcaram no navio e desapareceram. Capítulo 2. Peter Pan, bastante cansado, começou a andar em direção à tribo. Quem sabe como ficarão contentes quando souberem que os piratas abandonaram a ilha. Irão dar gostosas gargalhadas e à noite haverá uma outra festa da fritada. O nosso amigo ia sendo seguido por diversos animais que também desejavam dar à tribo a boa notícia. Peter Pan sentiu-se um herói. O que poderia desejar de melhor? Vivia num verdadeiro acampamento de índios verdadeiros, muito mais simpáticos do que aqueles que vira nas ilustrações dos seus livros, sabia voar como os passarinhos, e sozinho, conseguirá vencer os piratas. Certamente merecia uma recepção triunfal e uma gostosa fritada. Foi de fato uma grande festa.
Os índios se enfeitaram, as mulheres fizeram tranças com seus longos cabelos, e o grande chefe vestiu uma túnica toda colorida, e fizeram muitas fritadas. Peter Pan, porém, já não estava mais com vontade de permanecer na ilha. Conhecia todos os bosques, os macacos, os passarinhos e até os leões. Decidiu então ir para outro lugar. Os índios não queriam que ele partisse, insistiram para que ele ficasse, mas, numa noite cheia de estrelas, Peter Pan partiu voando, na direção da sua cidade, da qual tinha um pouco de saudade. Depois de sobrevoar montanhas, lagos, rios e mares, chegou à sua cidade, mas que diferença! Haviam construído novos e grandes edifícios, o parque onde ele costumava brincar já não mais existia, e no seu lugar havia um prédio muito grande, talvez uma escola, e a sua casa, lá estava ela pintada de novo. Decidiu contar a sua aventura aos seus antigos amiguinhos e pousou sobre o parapeito de uma janela. Bateu nos vidros, toque toque toque. No quarto, Jane, Miguel e Joãozinho brincavam. Ao avistarem Peter Pan, abriram logo a janela e abraçaram-no demoradamente. Queriam saber onde ele estivera todo esse tempo, e assombrados ouviram toda a história. Vocês devem acreditar em mim, disse Peter Pan, quando terminou de contar a sua aventura. Tudo o que contei é verdade, e assim posso levar vocês para conhecer a ilha, e a tribo onde vive. Como isto seria lindo! Exclamaram os três irmãos. Sem avisar a mãe, vestidos de pijama como estavam, foram até a janela. O problema agora consistia em como chegar à ilha, porque os três irmãos não voavam. Peter Pan então pronunciou algumas palavras mágicas e todos levantaram voo. Miguel, o menor dos três irmãos, começou a chorar porque havia esquecido de trazer o seu urso de pelúcia. Peter Pan voltou, apanhou o bichinho e entregou-o ao menino, que assim ficou feliz. Depois de um dia e uma noite chegaram à ilha. Todos esperavam ser bem recebidos pela tribo, com danças e festa da fritada. Mas alguma coisa muito grave deveria ter acontecido. Do acampamento vinham gemidos, um índio com ar tristonho encostara-se ao totem. O que havia acontecido de tão horrível? Apenas isto. Os piratas tinham ido embora, mas temporariamente, somente para preparar uma vingança. De fato, o chefe dos piratas, o Capitão Gancho, havia raptado a filha do chefe da tribo, a menina Raio de Sol, muito bonita com suas tranças pretas. À mesma hora, num apartamento da grande cidade, os pais dos três meninos estavam aflitos com o desaparecimento de seus filhos. Procuraram em muitos lugares, ninguém os havia visto. O pai foi até a polícia providenciar a procura. Desesperados, não sabiam mais o que fazer. Mas com o passar do tempo conformaram-se, embora sentissem muitas saudades. Peter Pan e seus três amiguinhos, ao contrário, não se haviam conformado com o desaparecimento de Raio de Sol. Ele porque gostava dela como uma irmã, e os meninos porque queriam conhecê-la. Assim, após uma longa confabulação, resolveram ir procurá-la e trazê-la de volta à tribo sã e salva. Era preciso, porém, organizar-se muito bem, para conseguir vencer novamente os piratas, e agora para sempre. Peter Pan procurou o chefe da tribo e ficou sabendo como os piratas haviam conseguido raptar Raio de Sol. Os índios tinham ido ao mercado do peixe, e haviam deixado as crianças sozinhas, brincando com os macaquinhos. De repente os piratas, que estavam escondidos no bosque, invadiram o acampamento, e após colocar Raio de Sol dentro de um saco, fugiram. Os quatro amigos resolveram partir imediatamente à procura de Raio de Sol, e como arma levaram consigo o tigre. Decidiram passar pelo bosque, porque com toda certeza os piratas deveriam estar escondidos em alguma gruta. Mas caminha, e nada dos piratas. Jane já estava decidida a voltar, afirmando que eles haviam errado o caminho. Entretanto, após uma rápida reunião, resolveram continuar. De repente, ouviram um barulho muito longe, que parecia vir da montanha. Apertaram o passo quando o silêncio foi interrompido por um espirro. Era Miguel, que estava tremendo de frio. Pararam logo adiante porque havia um forte cheiro de fumaça, e guiando-se por ela, chegaram a uma gruta. Os quatro meninos aproximaram-se dela e ouviram um gemido.
Entraram bem devagarzinho no interior da gruta, e lá, amarrada, estava Raio de Sol, tendo a seu lado dois piratas que roncavam. Capítulo 3. Vocês bem podem imaginar a alegria dos quatro meninos quando viram Raio de Sol, que embora estivesse amarrada era como sempre muito meiga e bonita. Miguel, que nunca havia visto uma menina índia com todas aquelas penas coloridas na cabeça, e o vestido de cores tão alegres e vivas, ficou vermelho pela emoção e apertou contra o seu peito o pequeno urso de pelúcia, enquanto Jane e Joãozinho sorriam para a pequena Raio de Sol. Peter Pan começou a pensar sobre a maneira mais fácil de libertar Raio de Sol, e levá-la sã e salva ao acampamento da tribo. Era preciso agir com rapidez, porque os demais piratas poderiam voltar a qualquer momento, e portanto, os minutos eram contados. Miguel lembrou-se que eles haviam deixado o tigre fora da gruta, para que vigiasse o retorno dos bandidos. Decidiram utilizá-lo para o bom êxito do plano, e saindo ao ar livre, começaram todos a gritar para chamar a atenção dos dois piratas dorminhocos. Logo, um deles apareceu na entrada da gruta segurando uma grande espada. Os quatro meninos agiram com rapidez. Peter Pan montou sobre o tigre, e dirigiu-o na direção dos piratas. Os outros três pegaram os pedaços de madeira bem grossos para que não se quebrassem na testa dos bandidos. Os dois raptores não estavam muito habituados a enfrentar animais ferozes, e quando viram o tigre deram um pulo tão grande que um deles perdeu as botas e deixou à mostra um par de meias grossas com grandes listras vermelhas e todas esburacadas. Eram tão ridículas que os três irmãos começaram a rir gostosamente diante daquela cena tão cômica. No acampamento, porém, reinava o mais absoluto silêncio. Todos estavam já preocupados. Os meninos já haviam saído há bastante tempo e estavam demorando muito a voltar. O grande chefe pensava: será que os quatro meninos, na tentativa de libertar Raio de Sol, foram aprisionados pelos piratas? No fundo achava isto impossível, porque anteriormente Peter Pan sozinho derrotara os piratas. Os índios ficaram pensativos junto à fogueira, esperando. Entretanto, perto da gruta, a luta continuava. O tigre, que era muito afeiçoado a Raio de Sol, pois a vira nascer, lutava contra os dois piratas procurando segurá-los com os dentes. Afinal, vencidos pelo cansaço, pararam, e isto foi fatal para eles. O tigre não queria outra coisa para poder imobilizá-los. Os meninos se aproximaram e os dois piratas se entregaram. Deixaram o tigre vigiando-os, e entraram na gruta para soltar Raio de Sol, que demonstrou muita alegria ao rever o seu amiguinho, e conhecer os três meninos, Jane, Miguel e Joãozinho. Apressaram-se todos em deixar a gruta, e estavam a caminho do acampamento quando viram no mar um navio. Era a nau dos piratas. Para ter certeza de que os piratas não iriam mais incomodar a tribo, os quatro meninos resolveram aproximar-se do navio a fim de verificar se ele estava deserto. Ao chegar à praia, ouviram alguém que chamava: Raio de Sol! Raio de Sol! Era um índio. Peter Pan correu para ele e recebeu uma repreensão, porque estava demorando muito em voltar ao acampamento, onde todos estavam em grande aflição. O menino compreendeu que havia errado, entregou o Raio de Sol ao índio, e voltou para junto de seus amigos. Quando subiram no navio, perceberam que ele não havia sido abandonado. O capitão Gancho e seus subordinados estavam esperando-os. Tratava-se, portanto, de uma cilada. Os quatro meninos, armados de espadas e pedaços de pau, começaram a lutar correndo atrás dos piratas, que não sabendo voar, defendiam-se como podiam. Uns trepavam sobre os pequenos barcos de salvamento, outros se escondiam no porão e outros ainda fingiam-se de mortos. Até o papagaio dos piratas estava com medo, e não encontrava forças para fugir. Peter Pan e os seus amigos em poucos minutos venceram os piratas. O capitão Gancho, o mais esperto de todos, permanecia ainda no navio, mas não por muito tempo, porque os quatro meninos, vencendo todos os adversários, estavam agora lutando juntos contra ele. Tanto apanhou e tantas quedas levou que, num dado momento, tentou convencê-los de que não era um mau sujeito, e perguntou o que eles desejavam em troca de sua liberdade. Mas os meninos sabiam muito bem o que queriam, sabiam também que se ele ficasse na ilha não manteria sua promessa,
Porque um homem que sempre fora um tirano, não poderia transformar-se em um homem que sabe amar os outros e viver em paz com todos. Continuaram a lutar. Ao pobre Capitão Gancho não restava outra alternativa senão jogar-se ao mar, embora tivesse um verdadeiro pavor dos crocodilos que povoavam aquelas águas, e que com suas bocas abertas pareciam esperá-lo. Segurando-se com as mãos na amurada do navio, ele estava suspenso sobre o mar. Enfim tomou a decisão. Splash! E desapareceu. Peter Pan então resolveu levar os meninos de volta à casa dos pais, onde foram recebidos com grande alegria após a aflição de seu desaparecimento. Teve vontade de permanecer ali na cidade, mas compreendeu que não desejava mais viver da mesma maneira que os outros. Queria ficar sempre jovem, um eterno menino, e para conseguir isto tinha que viver em um mundo muito diferente, em um país que nem ele sabia qual fosse. Fim. Ilustrações de Antônio Vaz. Cara de bode. Um pobre trabalhador tinha 12 filhas, cada uma um pouco maior que a outra, pois sua mulher lhe dava uma filha todo ano. Por mais que o homem trabalhasse, mal conseguia ganhar o suficiente para alimentá-las. Certo dia, ele trabalhava ao pé de uma montanha tão alta que furava as nuvens quando apareceu um lagarto verde do tamanho de um crocodilo. O pobre homem ficou tão assustado que nem pôde correr, mas o lagarto se aproximou e lhe disse: "Não tenhas medo, meu bom homem, pois vim ajudar-te e não causar-te mal. Sei que trabalhas e tens dificuldade em cuidar de tuas filhas. Por isso quero que me tragas a tua filha mais nova para eu criar e cuidarei dela como se fosse minha filha." Como o pobre homem hesitasse, o lagarto disse que ou ele concordava ou seria morto ali mesmo. O coitado voltou para sua casa banhado de lágrimas, e todos começaram a chorar com a triste sina da pobre jovem. Mas sua mulher disse que talvez fosse a fortuna batendo a porta daquele casebre, e também que eles não tinham outra saída senão cumprir o prometido. No dia seguinte o homem levou sua filha caçula para o lagarto. Este a recebeu e entregou ao homem um saco cheio de moedas de ouro. "Leva esse dinheiro, casa tuas filhas e fica tranquilo, pois tua filha caçula tem em mim um pai e uma mãe." O lagarto, depois que o homem foi embora, fez aparecer um belo castelo todo de alabastro e pedrarias, onde a jovem viveria como uma verdadeira princesa. Por ali certo dia passou o rei, que ao ver tão belo castelo, pediu hospitalidade, sendo recebido por uma bela jovem que era o lagarto disfarçado. Ela o levou à presença da filha do operário, por quem o rei logo se apaixonou, tão linda era. Sem pensar duas vezes, ele a pediu em casamento à sua guardiã, que a concedeu, pois queria somente o bem da jovem. Esta, embora bela, era ingrata, e partiu com o rei sem sequer agradecer ao lagarto ou dizer-lhe adeus. O lagarto, que na verdade era uma fada, sentiu essa ingratidão, roubou-lhe uma praga transformando sua cabeça na de um bode. O rei quase morreu de susto ao ver essa repentina transformação. Mesmo assim, levou-a para o castelo. A pobre jovem não se vira no espelho ainda, e achou ruim que o rei lhe desse uma roca para afiar, e trabalho para uma semana inteira. Quando o trabalho ficou pronto, ele lhe deu um cão para criar. Também a criada que a acompanhava, recebeu um cãozinho para criar e o fez com muito carinho, como se fosse um filho. Mas a jovem, tão má era, jogou o seu fora, reclamando muito. Quando alguns meses depois o rei veio buscar os cães, a jovem, apavorada, correu a pedir socorro ao lagarto. Na porta do castelo encontrou um velho que não a deixou entrar. "Seu bode, não me conheces? Por que me chamas de bode? Já viste o teu rosto? Olha aquele lago ali, e depois me diz quem tem cara de bode, eu ou tu." A jovem, intrigada, foi olhar-se e quase desmaiou de susto, pondo-se a chorar pela sua desgraça. O velho porteiro então lhe disse a razão do seu castigo, pois ela fora ingrata com a fada sua protetora, e para com o rei por não cumprir suas tarefas. Ela devia jogar-se aos pés da fada e pedir-lhe perdão. Talvez a fada perdoasse, quem sabe. Ela assim fez, e a fada, sentindo que a pobre moça estava totalmente arrependida, abraçou-a e devolveu-lhe seu belo rosto, mandando seus criados levá-la de volta ao rei, cuja felicidade não tinha tamanho ao vê-la recuperada. Feliz, mandou preparar grandes festas para celebrar seu casamento com a jovem, que aprendera que na vida o melhor é ser cortês para com os outros. O tratador de porcos. Há muitos anos vivia um príncipe que tinha um pequeno reino, mas não tão pequeno que não o ajudasse a fazer um bom casamento.
e o príncipe queria casar-se, e sua intenção era pedir a mão da filha do imperador do grande império, que fazia fronteiras com seu pequeno reino. Ele sabia que muitas princesas de bom grado se casariam com ele, mas e a sua princesa, será que ela queria? Sobre a sepultura do pai do príncipe havia uma belíssima roseira, que somente florescia a cada 5 anos, e apenas uma linda rosa de cada vez. Era uma rosa tão maravilhosa, de perfume tão suave, que aquele que o aspirasse esquecia-se dos seus problemas e inquietações. O príncipe também era dono de um rouxinol de cuja garganta saíam as melodias mais maravilhosas deste mundo. O príncipe resolveu dar estas 2 preciosidades de presente à princesa, enviando-os em ricos estojos de prata. Quando o primeiro estojo foi aberto, toda a corte ficou extasiada com a rosa, e mais ainda o imperador. Mas a princesa ao tocá-la quase chorou, reclamando que não era artificial e sim natural. E logo quis ver o outro presente. Quando o estojo foi aberto, o rouxinol pôs-se a cantar tão maviosamente que todos se sentiram cheios de alegria e felicidade. Mas a princesa também não gostou muito por não ser uma ave artificial, e disse que preferia 1000 vezes uma caixa de música. E recusou-se a ver o príncipe que lhe presenteara aquelas 2 maravilhas. O príncipe, entretanto, longe de desanimar, resolveu executar um plano. Sujou bem a cara de terra, enfiou um boné sujo até as orelhas e bateu à porta do palácio da princesa. Foi levado à presença do imperador, a quem pediu emprego. Este aceitou-o como porqueiro, pois havia muitos porcos no chiqueiro do palácio e estes precisavam de trato. Assim, o príncipe disfarçado em porqueiro ganhou um quartinho perto do chiqueiro, e passava o dia inteiro a trabalhar. Ele trouxera consigo uma panela cheia de sininhos ao redor da tampa, que começava a soar melodiosamente quando a comida fervia. Aconteceu que a princesa passava por ali no momento e ouviu a melodia, parando para escutar melhor. Sabendo que vinha do quarto do porqueiro, ela disse a uma das aias para lhe perguntar quanto queria pelo seu instrumento. A Ia entrou no quarto e vendo a panela tocar, perguntou-lhe quanto queria por ela. O guardador de porcos disse que queria 10 beijos da princesa, e não venderia por menos. A princesa achou-o desaforado e entrou no quarto, mas ao ver os sinos tilintarem tão melodiosamente, perguntou-lhe se aceitava 10 beijos das damas da corte. O porqueiro recusou e disse que o preço eram os 10 beijos da princesa, ou nada feito. Vendo que não tinha outra saída, ela mandou as damas fazerem uma roda para que ninguém a visse beijar um porqueiro. Deu-lhe os beijos, ganhou a panela e foi embora contente, pois com ela a princesa sabia o que estava sendo cozido em cada fogão da cidade. Daí por diante sempre aparecia uma novidade maravilhosa no quarto do porqueiro, e finalmente ele construiu uma matraca que ao ser tocada, executava as mais belas valsas e canções já criadas neste mundo. Mas o preço desta vez era 100 beijos da princesa. Toda essa movimentação perto do quarto do porqueiro atraiu o imperador, que foi ver o que acontecia. Aproximou-se bem silencioso para ninguém perceber, e viu a princesa beijar o porqueiro. Tirando um chinelo, deu-lhe uma vasta chinelada nas orelhas perguntando o que significava tudo aquilo. Muito irritado, o imperador nem esperou a resposta da princesa e expulsou-a juntamente com o tratador de porcos. A princesa pôs-se a chorar e a praguejar, reclamando da sua sorte, e arrependida de não se ter casado com aquele príncipe tão simpático que lhe dera tão belos presentes. O porqueiro, ouvindo isto, escondeu-se e trocou suas vestes de porqueiro pelos trajes principescos, lavou o rosto, arrumou os cabelos e apareceu diante da princesa. Seu porte era tão nobre que a jovem não pôde deixar de curvar-se diante dele. Mas o príncipe declarou que ela só merecia seu desprezo, pois não soubera apreciar a beleza da rosa e as melodias do rouxinol, mas não titubeara em beijar um tratador de porcos em troca de quinquilharias sem valor. Abandonou-a ali, deixando-a entregue à sua própria sorte, e voltou para o seu reino. História da Pombinha Branca. Certo dia, quando um belo príncipe caçava nos campos, parou para descansar junto a um regato, onde matou sua sede. Quando ia montar de novo para voltar ao castelo, viu uma bela jovem que o olhava sorrir.
O príncipe apaixonou-se por ela no primeiro instante, confessou-lhe seu amor e prometeu voltar. Daí por diante, ele ia vê-la todos os dias, com seu amor crescendo cada vez mais, até que um dia, não podendo mais esperar, foi vê-la acompanhado de um ermitão que os casou. O príncipe, porém, não podia casar-se sem a permissão do pai, e temendo confessar que já se casara, resolveu manter segredo até chegar o momento certo para revelar ao pai a sua esposa. Assim, a jovem deveria continuar vivendo no campo, no tronco oco de uma árvore. Passado quase um ano, a princesa deu à luz um belíssimo menino, de cabelos louros e olhos azuis, como a mãe. O príncipe, apesar de sua felicidade, ainda temia revelar ao pai o segredo e apresentar-lhe a esposa e o filho. Certo dia, porém, o rei seu pai declarou guerra ao reino vizinho e despachou contra ele um vasto exército comandado por seu filho. Este, antes de partir, foi ter com a esposa e jurou-lhe que ao voltar da guerra viria buscá-la e levá-la para o palácio como sua esposa. A jovem, triste com a ausência do marido, passava os dias a cuidar do filho que crescia em beleza e inteligência. Certa manhã, quando contemplava seu rosto nas águas do regato, oculta no oco da árvore, surgiu uma megera feíssima, com uma vasilha para carregar água. A megera, ao debruçar-se sobre o regato, viu o rosto da jovem e pensou ser o seu, dizendo então: "Sou muito bela para carregar vasilhas." E jogou-a ao chão, quebrando-a em 1000 pedaços. A jovem não pôde conter o riso e revelou-se com uma sonora gargalhada, deixando a megera morta de inveja com a sua beleza. Daí por diante, a megera ia todos os dias ao regato buscar água. Certa manhã, ao ver a jovem com os cabelos tão embaraçados de tanto brincar com o filho, ofereceu-se para penteá-los. Após relutar, embora repugnada com as mãos horrorosas da megera, a jovem deixou-se pentear. Enquanto a megera lhe penteava, a jovem contava sua história, deixando a bruxa cada vez mais invejosa. De repente, por descuido, a megera enfiou-lhe um alfinete na cabeça. No mesmo instante a jovem transformou-se numa pombinha branca que bateu asas e desapareceu na imensidão do céu azul. A megera apoderou-se do menino e tomou o lugar da jovem no tronco da árvore. Algum tempo depois o príncipe voltou vitorioso da guerra, e já coroado rei, foi buscar a esposa. Foi indescritível a surpresa que teve ao ver a megera de pele escura e muito feia, e após controlar-se muito, perguntou o que acontecerá com a pele tão linda que tinha antes, ao que a megera respondeu ser culpa do sol e do sereno, que deixam as pessoas muito morenas. Mas como ele via seu filho ali e o adorasse, não teve outra alternativa senão levar a megera e o filho para o palácio, onde ela foi declarada rainha e o menino, príncipe. Não demorou muito, e uma pombinha branca surgiu, e pousando numa roseira perguntou ao jardineiro do rei como iam a rainha morena e o príncipe. O jardineiro respondeu que iam bem. E o menino, canta ou chora? Às vezes canta e às vezes chora, respondeu o jardineiro. E eu, triste de mim, voando por estes campos sozinha, dizia a pombinha ao partir. Isso ocorria todos os dias para a maior estranheza do jardineiro, que não se contendo mais, contou tudo ao rei. Este pediu ao jardineiro que da próxima vez levasse a pombinha branca à sua presença. A rainha começou a reclamar, mas o rei não lhe deu ouvidos. Furiosa com isso, a rainha mandou que matassem a pombinha, mas o rei tomou-a nas mãos e começou a acariciá-la. De repente, assustou-se ao ver o alfinete espetado na sua cabecinha e começou a retirá-lo, a despeito dos esforços da megera para que não fizesse isso. Assim que o alfinete saiu, a pombinha transformou-se na bela jovem com quem o rei se casara, que então lhe contou tudo que a megera fizera. Descoberta a maldade da megera, esta foi expulsa do reino e todos se regozijaram com um final feliz, e com a beleza, bondade e encanto da jovem rainha. Hansel e Gretel. Numa pequena casinha próximo de uma grande e densa floresta, moravam um lenhador viúvo e seus 2 filhos, um menino, Hansel, e uma menina, Gretel. Eram pobres, mas viviam felizes, até que o lenhador resolveu casar e dar outra mãe aos seus filhos. E assim fez, recomendando à madrasta que fosse boa e terna para com os filhos.
Mas veio um inverno muito rigoroso e a fome tomou conta daquela casinha. A nova mulher do lenhador, de tanto argumentar, conseguiu convencê-lo a abandonar os filhos na floresta, pois a comida não dava para 4, e as crianças comiam muito. E mandou que o marido levasse as crianças para a floresta, onde deveria acender uma fogueira e abandoná-las à própria sorte. Por causa da fome, as 2 crianças ainda estavam acordadas e ouviram tudo. Gretel começou a chorar, mas o irmão acalmou-a, dizendo que saberia voltar para casa. Aproveitando-se de um instante sozinho, ele recolheu um monte de pedrinhas brancas que foi largando pelo caminho para marcá-lo. O pai chegou a um lugar ermo da floresta, acendeu uma fogueira e mandou-os esperar por ele ali enquanto apanhava lenha. Quando anoiteceu e o pai não tinha voltado mais, Gretel, muito assustada, perguntou ao irmão como voltariam. É fácil. Seguiremos as pedrinhas que deixei pelo caminho. E assim fizeram, chegando à casa, onde seu pai os recebeu com muita alegria. Uma vez mais a madrasta convenceu o pai a abandonar os filhos e estes novamente voltaram. Mas na terceira vez, eles foram abandonados enquanto dormiam e não conseguiram voltar. Comendo raízes e frutos silvestres, os 2 meninos caminharam a esmo pela floresta até chegarem a um canavial onde viram um belo cisne gemendo e mancando. Gretel perguntou-lhe o que acontecera, e ele respondeu que tinha um espinho no pé e não conseguia tirá-lo. Gretel pegou a pata do cisne e com muito cuidado retirou o espinho. O cisne agradeceu muito, dizendo que um dia ele talvez pudesse ajudá-la também. Os 2 continuaram caminhando pela floresta e foram parar numa casa maravilhosa. Seu telhado era de torta, suas paredes de chocolate e as janelas e portas de açúcar cande. Quando iam comer pedaços da casa, apareceu uma velhinha encantadora que os convidou a entrar, dizendo que preparara muitos doces, bolos e bombons para os meninos que se perdem na floresta. E prometeu também mostrar o tesouro que tinha escondido no porão da casa. Porém, mal os meninos entraram, a velhinha, que na verdade era uma bruxa muito má, agarrou Hansel e trancou-o numa jaula, dizendo que ia comê-lo quando estivesse mais gordo. Seria assado com batatas. Embora Gretel implorasse para que ela soltasse o irmão, a bruxa não ligou e ainda obrigou-a a fazer todos os serviços da casa. Todos os dias a bruxa ia ver Hansel para verificar se estava mais gordo, mas ele apresentava um ossinho de galinha em lugar do dedo, e a bruxa, meio cegueta, reclamava que quanto mais ele comia mais magro ficava. Mas um dia a bruxa resolveu não esperar mais e mandou Gretel preparar um panelão com água e acender o fogo. Assustada, a irmã foi ter com Hansel, que lhe disse para não se preocupar, e botar muito sal na água, pois a bruxa era doida por sal. Quando a água começou a ferver, a bruxa perguntou se Gretel já pusera o sal. Gretel disse que sim, mas a bruxa debruçou-se sobre a panela para provar. Rápida, Gretel pegou a bruxa pelos pés e mergulhou-a na água fervente, e tampou a panela. Apanhou as chaves correndo e abriu a jaula, soltando o irmão. Sem perder tempo, os 2 foram ao porão, onde encontraram o tesouro. Os 2 encheram os bolsos e lenços com ouro, pérolas e pedras preciosas. Assim carregados, saíram da casa e chegaram à margem do rio, agora cheio por causa das chuvas. Quando pensavam num jeito de atravessá-lo, o cisne que Gretel tratara apareceu e disse que os levaria até a outra margem. E assim fez, levando um menino de cada vez. Os meninos agradeceram e o cisne disse que seguissem o rio que passava perto da casa deles. Finalmente, Hansel e Gretel chegaram à casa, onde encontraram tudo muito triste, o fogo apagado e o pai sentado a chorar baixinho. Ao ver os filhos, ele quase explodiu de alegria. Os meninos contaram tudo o que lhes acontecera e mostraram o tesouro que haviam trazido, dizendo que ainda havia mais à espera. A madrasta, muito arrependida do que fizera, ao ver as crianças não cabia em si de contente, e chorava pedindo perdão pelo que lhes causara. Mas seus olhos ficaram esbugalhados quando viu a fortuna que os meninos largaram sobre a mesa.
Com essa fortuna, eles construíram uma bela casa e a vida então tornou-se amena e feliz, para aquela família antes tão sofrida. O burro e o cãozinho. Era uma vez um homem que tinha um burro e um cãozinho. Este último era bem tratado, recebendo carinhos e os melhores pratos, pois era muito engraçadinho e brincalhão, sempre fazendo festas para o dono. Já o burro, coitadinho, só ganhava uma palha muito ruim para comer, trabalhava como um mouro e ainda apanhava umas boas pauladas de vez em quando. Cansado dessa diferença de tratamento, o burro certo dia perguntou ao cão: "Por que nosso dono o trata tão bem e a mim tão mal? Veja bem o que faço quando ele chegar hoje à noite e saberá a razão." Com efeito, naquela noite, o burro viu o cão correr ao encontro do dono, saltar alegremente ao seu redor, abanando o rabinho, latindo e lambendo-lhe as mãos. Viu também o homem fazer carinho no cão. "Você é um cãozinho encantador, não é como o burro, que é feio e muito teimoso. Vem, vamos dar um passeio antes do jantar." No dia seguinte, o burro resolveu imitar o cão. Sempre que o homem parava, o burro também parava, e quando o homem andava depressa, o burro fazia o mesmo. Mas os resultados foram um desastre, pois ao correr o burro sacudia os balaios que trazia e lá se iam grãos de cereais caindo pelo chão. Com raiva, o patrão começou a dar-lhe pauladas, pois simplesmente não entendia as intenções do pobre burro. "Vamos parar com isso, porte-se como sempre, e deixe de bobagem senão vai apanhar mais." O burro pensou que o dono finalmente compreendera suas intenções, acalmou-se e deixou-se levar para o estábulo e que o patrão tirasse os arreios. Comeu calmamente a palha que o homem lhe dera enquanto pensava: "Quando ele vier fechar o estábulo, vou demonstrar-lhe todo o meu afeto como o cãozinho faz." Quando o patrão chegou, ele correu ruidosamente ao seu encontro, saltando e estendendo uma língua desse tamanho para lambê-lo. Assustado, pensando que o pobre burrinho quisesse derrubá-lo, agarrou um bastão e deu-lhe 4 boas lambadas. Desiludido e com dores, o pobre animal foi esconder-se no fundo do estábulo, onde ficou a remoer a sua triste sina. "Coitado de mim! Ai de mim! Aprendi que sou burro e sempre serei, pois não consigo fazer meu patrão entender que estou lhe demonstrando afeto e carinho. E como ele me trata por isso? Com pancadas. Pobre de mim! Ai de mim!" A Bela e a Fera. Era uma vez um rico mercador que tinha 3 filhos e 3 filhas. Os rapazes eram valentes e as moças eram famosas pela sua beleza, e a mais nova era tão linda que chamavam-na apenas de Bela. Enquanto Bela era boa, simples e generosa, as 2 outras irmãs eram invejosas, caprichosas e vaidosas. A família vivia toda unida e feliz, até que certo dia o pai reuniu todos os seus filhos junto a si. "Meus filhos, recebi uma notícia muito triste. Meus barcos foram atacados por piratas que roubaram todas as riquezas e mercadorias que traziam. Perdemos tudo e teremos de deixar esta casa e ir morar no campo. Para viver, seremos todos lavradores." Todos ficaram muito tristes com a notícia, mas quem mais reclamou foram as 2 filhas mais velhas que não paravam de censurar o pai, como se ele fosse o culpado. Mas Bela, mantendo sua costumeira serenidade, consolava o pai dizendo que enquanto estivesse com ele, seria feliz, e isto era o quanto lhe bastava. Arrumaram suas coisas e partiram para o campo, onde logo começaram a trabalhar. Bela não reclamava e trabalhava sempre alegre. Certo dia chegou a notícia de que um dos navios escapara aos piratas e chegara ao porto com sua carga completa. O pai disse às filhas que tinha de ir à cidade e lhes perguntou o que queriam. A mais velha pediu um vestido de brocado, a do meio, uma joia com um diamante bem grande. Bela pediu simplesmente que ele voltasse para casa são e salvo e trouxesse uma rosa para ela. Na cidade, o mercador soube que o navio e a carga haviam sido penhorados para pagar suas dívidas e ele continuava tão pobre quanto antes. Ao voltar para casa foi surpreendido por uma tempestade quando passava perto de esplêndido castelo.
Como a porta estava aberta, entrou para abrigar-se. Vendo uma bela roseira, pensou: não posso levar o vestido de brocado nem a joia, mas posso levar uma rosa para Bela. Mas ao arrancar uma rosa, uma voz irada fez-se ouvir: homem ingrato, acolho-te em meu castelo e me roubas a rosa mais bela. Deves morrer. Diante do mercador surgiu um homem muito bem vestido, mas com a cabeça de uma fera. O pobre homem caiu de joelhos e chorando disse que a rosa era para uma das suas filhas. Se quiseres, uma das tuas filhas poderá morrer em teu lugar. Dou-te 3 meses para voltares ou trazê-la aqui. Já em casa, as 2 irmãs mais velhas acusaram Bela dizendo que seu pai iria morrer por culpa dela, ao que ela respondeu que tal não aconteceria, pois ela própria iria em seu lugar, e também que estava certa de que a fera não a maltrataria. Ninguém conseguiu demovê-la do seu intento. Ao chegar ao castelo, todo o seu medo desapareceu quando a fera recebeu com gentileza dando-lhe as boas-vindas. Bela explicou que por culpa sua, o pai iria morrer, e para provar seu amor por ele, ela decidira tomar seu lugar. Com o tempo, Bela acostumou-se com a fera, considerando-o até boa companhia, mas o monstro estava cada vez mais apaixonado por ela. Certo dia, ele lhe pediu: promete que jamais me deixarás, Bela. Casa-te comigo. Sou tua amiga sincera, respondeu Bela, mas não posso casar-me contigo, pois não te amo. Algum tempo depois, Bela pediu à fera que a deixasse visitar seu pai, prometendo que voltaria no 8º dia. Morrerei se não voltares, respondeu a fera, e deu-lhe um anel mágico dizendo para pô-lo debaixo do travesseiro antes de dormir se perdesse. As irmãs, invejosas dos presentes que chegavam todos os dias para Bela, conseguiram convencê-la a passar do prazo prometido. E na noite do 8º dia teve um pesadelo, no qual via que a fera estava morrendo. Na noite seguinte, colocou o anel sob o travesseiro antes de dormir, e pela manhã viu-se no castelo da fera. Lembrando que no sonho a fera estava morrendo no jardim, correu para lá, encontrando caído junto da roseira. Colocando o ouvido sobre seu peito, sentiu que seu coração ainda batia. A fera abriu os olhos e lhe disse que morria contente porque a vira novamente. Bela, assustada, lhe falou: por favor, não morra. Estou de volta e nunca mais te deixarei. Quero-te bem e quero casar-me contigo. Ao dizer estas palavras, uma luz forte envolveu a fera, que se transformou num belo príncipe. Surpresa, ela perguntou onde estava a fera. Sou eu, Bela. Uma fada me transformou num monstro, e disse que eu ficaria assim até que uma jovem concordasse em casar-se comigo. Tua bondade e generosidade quebraram o encanto. Ofereço-te minha coroa e minha vida. Bela aceitou e eles se casaram. A jovem mandou trazer seu pai numa carruagem toda de ouro. As irmãs de Bela, como castigo pela sua inveja e maldade, foram condenadas a continuar trabalhando no campo e a cuidar dos animais. Riqué, do Topete. Num reino distante, há muito tempo, uma rainha teve um filho. Era seu primeiro e único filho, mas nascera tão feio e disforme que chegou-se a duvidar de que fosse realmente humano. Uma bondosa fada que assistiu ao seu nascimento disse que ele seria uma pessoa muito agradável e encantadora, graças à sua inteligência. Disse também que esse dom, por ela concedido naquele momento, ele poderia transmitir à pessoa que viesse a amá-lo. A infeliz rainha, muito aflita por ter um filho tão feio, sentiu-se um tanto consolada. Quando o menino chegou à idade em que podia falar, todos os que o ouviam ficavam encantados com as coisas lindas e espirituosas que dizia. Ah, sim! É bom lembrar que ele nascera com uma mecha de cabelos na cabeça, merecendo por isso o nome de Riqué, do Topete. Riqué era seu nome de família. Quando Riqué contava 8 anos de idade, uma rainha de um reino próximo deu à luz 2 meninas. A primeira a nascer era tão bela e radiosa quanto a aurora, deixando a todos encantados. A rainha chegou a temer que tanta beleza trouxesse infelicidade à princesa. Porém, a mesma fada que assistira ao nascimento de Riqué, do Topete, também acompanhava o nascimento da princesa, e para controlar a alegria da rainha,
disse que sua filha seria tão tola quanto bela. Mas a rainha, embora um tanto mortificada com essa notícia, não teve muito tempo para pensar nisso, pois deu à luz a segunda princesa. Esta era feíssima. A mesma fada, então, concedeu-lhe o dom de ser tão inteligente que ninguém notaria a sua feiura. Mas a rainha, preocupada com a bela princesa, pediu à fada que lhe desse pelo menos um pouco de inteligência. Embora a fada não pudesse fazê-lo, pelo menos concedia-lhe o dom de embelezar aquele a quem viesse a amar. Corriam os anos e as princesas cresciam, uma em beleza e burrice e a outra em feiura e inteligência. Embora todos acorressem primeiro a ver a bela princesa, logo deixavam-na para ouvir os ditos e as coisas bonitas e inteligentes que a princesa feia dizia. A pobre princesa bela sentia-se envergonhada com a inteligência da irmã, e de bom grado trocaria metade da sua beleza por um pouco da inteligência daquela. Triste, ela costumava refugiar-se no bosque e chorar suas mágoas. Certo dia, viu aparecer um jovem muito feio e desagradável, mas vestido de belas e caras roupas. Era Riquet, do topete, que se apaixonara pela bela princesa apenas por ver-lhe os retratos, e saíra à sua procura. Ao vê-la, disse-lhe as coisas mais belas e amáveis que sabia. Mas vendo-a triste, disse estar estranhando que uma jovem tão bela pudesse ser tão triste. Ao que a princesa respondeu que preferia ser tão feia quanto ele, mais inteligente. Embora o príncipe dissesse que estas palavras eram sinal de juízo, a princesa não concordou. Riquet, então, disse-lhe que poderia pôr fim à sua tristeza por ser tão tola, pois tinha o poder de dar toda a inteligência àquela a quem ele mais amasse, e como essa pessoa era princesa, dependeria dela receber esse dom, bastando para isso que ela concordasse em casar-se com ele. A princesa sentiu-se confusa e não deu resposta. Sentindo o desagrado da princesa, deu-lhe o prazo de 1 ano para decidir. Mas a princesa, tão ansiosa por ter um pouco de inteligência, não demorou muito a concordar, pois parecia que o ano não terminava nunca. Mal prometeu a Riquet, que se casaria com ele, a princesa sentiu-se totalmente diferente, percebendo ter uma facilidade espantosa para dizer tudo o que queria, e com tanta desenvoltura e naturalidade que logo pôs-se a conversar cortesmente com Riquet, com tanta inteligência que o príncipe chegou a pensar ter-lhe dado mais talento do que ele próprio possuía. Logo correu a notícia de que a princesa, além de bela, era agora inteligente, e choveram propostas de casamento, todas recusadas. Mas um dia um belo príncipe surgiu querendo desposá-la, e a princesa prometeu pensar. Passeando pelo bosque onde 1 ano antes dera sua mão a Riquet, do topete, ela viu surgir uma grande cozinha onde muitos trabalhavam no preparo de um belo e grande banquete. Perguntando para quem era a festa, o chefe dos cozinheiros respondeu que era para o casamento do príncipe Riquet. Nisso a princesa lembrou-se da promessa feita, antes esquecida porque era tola quando lhe dera a palavra de casar-se com ele. Foi então que surgiu o príncipe à sua frente, dizendo que cumprira sua palavra, e viera saber se ela cumpriria a sua de casar-se com ele. Ela respondeu que ainda não se decidira em tomá-lo por esposo. O príncipe então lhe perguntou se a parte sua fealdade, havia nele algo que ela não gostasse. A princesa disse que tudo nele agradava. Riquet, então respondeu que ele seria feliz pois ela poderia transformá-lo no mais encantador dos homens, se a princesa o amasse o bastante para desejar isso, contando-lhe então os dons concedidos pela mesma fada aos dois. A princesa então concordou, já que era assim, e o converteu no mais belo príncipe do mundo. Ao ver tal transformação, operada pelos poderes do verdadeiro amor, a princesa logo concordou em casar-se com o príncipe Riquet. No dia seguinte, celebraram-se as bodas com todas as pompas e festejos que Riquet já mandara preparar há muito tempo, para a alegria, felicidade e regozijo dos reis de ambos os países,
e de todos os seus súditos. A moça com o pescoço de serpente. Um casal de meia-idade vivia muito infeliz por não ter filhos, e embora fizessem toda sorte de promessas, os anos passavam sem que lhes nascesse um único filho. Todas as vezes que saíam para outros lugares, em todos os santuários onde entravam, o pedido era sempre o mesmo. Num desses lugares sagrados, a mulher, já desanimada em alcançar essa felicidade, disse que não se incomodaria em ter um filho mesmo que este nascesse com uma serpente enrolada no pescoço. Dessa vez, seu pedido foi atendido, e a mulher teve uma menina que nasceu com uma serpente enrolada no pescoço. Ao ver isso, a mãe deu um grito de susto e a serpente saltou do pescoço da recém-nascida e correu a ocultar-se num buraco, deixando no pescoço da menina a marca do seu corpo. Corriam os anos e a menina crescia em graça e formosura, mas com aquela horrível marca no pescoço que repugnava a todos quantos a viam. Isso deixava a jovem muito triste, a lamentar sua sina, pois com aquela marca horrível jamais alguém se casaria com ela. Certo dia, a serpente que nascera com ela apareceu em seu quarto quando a jovem chorava amargamente. Falando com suavidade, a serpente disse que era sua irmã e que viera ajudá-la, pois não queria vê-la infeliz por sua causa. Por isso, pedia uma vasilha com leite e um lenço. A jovem trouxe o que ela pedira. A serpente pôs-se então a mergulhar no leite e depois esfregar seu corpo no pescoço da jovem, molhando a feia mancha com o leite. Depois mandou-a enxugar-se com o lenço, e mal terminou viu no espelho que a mancha desaparecera por completo, deixando sua pele bela e alva. Sua vida mudou totalmente, e em pouco tempo um poderoso senhor apaixonou-se por ela e a desposou, levando-a para morar consigo num enorme castelo erguido no alto da montanha. Certo dia, o marido disse que ia partir em viagem e deixando-lhe todas as chaves do castelo, proibiu-a de entrar em um determinado aposento. Mas a jovem não resistiu à sua curiosidade e abriu a porta do tal aposento. Qual não foi seu espanto ao ver espalhadas pelo enorme quarto, dezenas de mulheres mortas. Compreendendo então que seu marido, apesar da aparência inocente, era um verdadeiro monstro, caiu desfalecida de pavor. Pouco depois chegou o senhor do castelo, que ao vê-la desmaiada à porta do aposento despertou-a, e disse-lhe satisfeito que iria punir sua curiosidade, matando-a com um golpe certeiro da sua espada. Mas quando ia desfechar o golpe, o monstro deu um urro de dor, e largando a espada caiu pesadamente ao chão. Seu pé ficara totalmente negro, e de uma ferida no calcanhar o sangue jorrava, em pouco o malvado morreu. A serpente, irmã e protetora da jovem, apareceu, e reanimando a jovem disse que tudo terminara. Fora ela quem matara o cruel marido, e salvara sua vida. Atraídos pelo urro do castelão, os moradores das redondezas apareceram, e ao vê-lo morto puseram-se a dançar de alegria, pois estavam livres do monstro que por tantos anos aterrorizara a todos. A serpente, enrolada nos braços da irmã, pediu para ser batizada para poder recuperar a verdadeira forma. Ao ser batizada, a serpente transformou-se numa mulher belíssima, e a jovem não cabia em si de contente ao ver que ganhara uma verdadeira irmã. Seus pais também quase morreram de felicidade com este desfecho de uma história que começara tão triste. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.